Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar. E hoje a gente tem um assunto super importante que causa muita controvérsia no mercado e nós vamos desmistificar a hipnose. E para que a gente possa então bater esse papo sobre a hipnose, trazer essa desmistificação daquilo que é verdade, daquilo que é mito, nós estamos aqui com o Washington Miguel, que é hipnoterapeuta, é palestrante, também um estudioso da área das neurociências, e ele traz aí muitas informações importantes para a gente, que eu tenho certeza que vai ser fundamental para que você possa desmistificar a hipnose para aquele que precisa de buscar um tipo de terapia em que venha a ajudar a desencadear resultados positivos, a hipnose você pode considerar. Agora, é importante desmistificar preconceitos, mitos, lendas que permeiam, principalmente divulgados pela mídia. A gente precisa de trazer na realidade a verdade. E Washington, ninguém melhor do que você que trabalha na prática no seu dia a dia com a hipnose, tem aí feedbacks fantásticos de vários clientes que trazem aí o resultado do trabalho que é feito com eles, inclusive com poucas sessões, já com resolução definitiva de vários problemas. E eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre a hipnose e também o que é verdade e o que é mito que vem sendo aí disseminado nas redes sociais, pela mídia também. Conta pra gente. Exatamente, Renato. É um prazer estar aqui, primeiramente, e é um prazer estar falando da hipnoterapia e poder desmitificar esse serviço, esse trabalho que é prazeroso e é um trabalho fantástico para ajudar o ser humano a desenvolver, a liberar traumas, a resignificar, a liberar crenças limitantes e seguir em frente nas suas carreiras, na sua vida pessoal e ter uma definição melhor da sua consciência lógica e do seu inconsciente. A hipnoterapia, ela trabalha no estado, de consciência, no estado de tranquilidade. A partir do momento que o hipnoterapeuta, ele tem uma fala tranquila, ali a pessoa ela começa a entrar num estado de transe. Qual que é esse estado? É um estado de relaxamento. O cérebro, ele entende que a pessoa está descansando e nesse momento ele desliga a consciência lógica e ativa o inconsciente. Através de uma conversa tranquila, a o inconsciente ativado, é possível acessar memórias do passado, memórias que estão atrapalhando o ser humano a evoluir. Então, dessa forma, é possível que ele entenda e tenha um resultado proativo e resolva as situações que estão, atrapalhando, de forma que ele consiga, eh, acessar e pular uma barreira que ele está vivendo no momento. Dessa forma, existe também o lado que as pessoas pensam que o hipnoterapeuta, ele está com controle total da situação, enquanto o paciente ou o cliente, ele esteja naquele momento de vigília, de descanso. Isso é mentira, não existe essa situação. Ele está no momento de tranquilidade, onde o cérebro fica sensível e desliga a lógica. É como se ele fosse dormir. O momento de descanso, a pessoa dorme, a consciência lógica desliga e o inconsciente ativa. É onde processa todas as memórias do que ele viveu no passado, na infância e ao momento que ele está vivendo até hoje. Então, todos os processos durante a noite, quando estão dormindo, algum deles vão sendo processados. Então, se a pessoa ela está vivendo no meio de pessoas que tenha mau hábitos, ele daqui a um tempo vai estar produzindo esses maus hábitos também, porque estão vendo, estão ouvindo, estão sentindo, e a consciência lógica ela está captando e o inconsciente está gravando. E no processo de dormir ele gera esse processo, essas informações, e acordamos progredindo com essas informações.
Então, quer ser pessoas prósperas, passa a ler um livro proativo, passa a estar com pessoas que tenham bons hábitos, passa a verificar a internet, mas de forma proativa, observar pessoas que admiram e os hábitos vão mudando gradativamente. É interessante, Washington, você falando. Lembrei muito das minhas noites de estudo na neurociência. E para resumir, até para o público, que é um público genérico, às vezes não está muito alinhado com terminologias técnicas, o cérebro ele é um gravador de tudo que está acontecendo ali, no ambiente em que a pessoa está inserida. E, inclusive, grava situações, às vezes, que a pessoa nem está com a atenção plena naquela situação, mas às vezes está acontecendo coisas secundárias, ruídos, enfim, um determinado número de situações, e os nossos sentidos estão sentindo aquilo. E aí o cérebro vai gravando aquela situação e aquela situação depois pode reverberar em memórias e a pessoa passa a reagir àquelas situações e ela às vezes nem percebe, mas da onde que veio isso? Veio Exatamente. justamente dessa captura, né, do ambiente onde a pessoa está inserida. Então, quando você fala andar com pessoas evoluídas, andar em ambientes proativos, positivos, é justamente a pessoa buscando eh, capturar desses ambientes aquilo que aquele ambiente tem de melhor. E se já é um ambiente positivo, proativo, opa, ela está no lugar certo. Agora, se é um ambiente negativo, uma energia negativa, pessoas tóxicas, a gravação que vai ser inserida no cérebro da pessoa é uma gravação que pode fazer se tornar uma pessoa traumática, inclusive, né? Agora é interessante, dentro da sua fala, porque muitas das vezes vivemos situações desagradáveis, a gente não controla tudo, e a gente não controla o que as outras pessoas vão fazer e o que as outras pessoas vão fazer com a gente. Nós criamos expectativas, mas muitas das vezes as expectativas que nós criamos, elas não são satisfeitas pelas ações do outro. Então lidar com isso é sempre uma tarefa difícil, porque muitas das vezes, né, o ego, né, da pessoa quer o quê? Quer que tudo que ela projetou, quer que tudo que ela criou em termos de expectativa seja atendido. Mas vivemos num mundo probabilístico, aleatório, e num mundo onde as outras pessoas têm expectativas e intenções diferentes da nossa. Então, realmente, sempre vai ser um conflito ali, né, para alcançar um determinado resultado. E quando às vezes uma expectativa é frustrada, quando às vezes um objetivo é frustrado, uma ação ali é frustrada, dependendo da situação, ela pode se tornar algo traumático na vida da pessoa. E às vezes aquele trauma, a pessoa ela pode sofrer na hora, pode imaginar não ser um trauma, pode, né, passar por uma situação, mas vai empurrando com a barriga e passa por aquilo ali, e vai vivendo a vida de outro modo, mas aquela informação traumática ela ficou na memória ali, ela ficou no cérebro da pessoa. E essa, situação de ficar ali memorizada, cimentada no cérebro da pessoa, faz ela o quê? O tempo inteiro reagir àquela situação de maneira automática. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está reagindo àquela situação, mas ela reage àquela situação porque ficou registrado na memória dela que aquela situação é ruim. Então, opa, o cérebro, para protegê-la, não quer que ela passe por aquela situação de novo. E aí a pessoa ela vai reagindo àquela situação sem muitas das vezes perceber que ela faz aquilo. E aí quando ela vai para uma terapia, quando ela é atendida por um especialista, muitas das vezes o especialista que mostra para ela, que dá a ela a consciência daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela está fazendo, trazendo a consciência, aí a pessoa pode trabalhar aquela situação. Como que isso funciona na hipnoterapia? Já que com o transe e com o acesso ao inconsciente, essas informações elas passam a ser despertas, mas a pessoa ela não está consciente. Como ela não está consciente, então ela não toma consciência daquela situação. Há o relato inconsciente, mas aí depois que a pessoa sai do transe,
é passado para ela aquilo que aconteceu durante o estado de transe. E aí, o fato da pessoa criar uma resistência, é um problema? A resistência, Renato, ela é sempre um problema. O cliente, o paciente, para a hipnoterapia ela ter um sucesso, ela funcionar, a já a pessoa já tem que ir já querendo estabelecer já uma situação. Na maioria das vezes, a pessoa já sabe que ela tem algo a se resolver ou até mesmo já sabe do problema que se passa, mas sozinha ela não consegue conduzir a situação e resolver. E se tratando da hipnoterapia, em forma de estado de relaxamento, eu estou trabalhando diretamente com o inconsciente. É como se fosse uma mudança neural, uma mudança de informação. A informação anterior ela some e a informação que eu gravei naquele momento, ela substitui, ela fica. Então, durante a noite, a pessoa vai dormir e esse processo também vai reestabelecendo e simplesmente aquela memória antiga ela deixa de existir. Muitas das vezes a pessoa ela já sai de lá, às vezes, nem lembrando que aquilo aconteceu. Agora e o hábito que foi criado com aquela memória? Quando essa memória ela deixa de existir, a pessoa resolve aquela memória que antes fazia ela, ter uma ação, aquela ação muitas das vezes perdurou por anos, criou um hábito, então a pessoa perde aquele hábito também? Ô, Renato, é muito impressionante dentro da hipnoterapia e a pessoa ela perde o hábito e muitas das vezes, às vezes, nem lembra que tinha aquele hábito costumeiro. Então, inconscientemente, ainda existe muitos estudos ainda para poder identificar essas mudanças, como acontece, mas a evolução é muito grande. E até mesmo, eu vou dar um exemplo, a gagueira. A gagueira não é doença. A gagueira, ela é em função de um trauma. É. E a hipnoterapia, com algumas sessões, 6 sessões, 8 sessões, a pessoa ela tem a condição de começar a falar fluentemente, porque resignifica o trauma e ela perde o vício de gaguejar. Porque e principalmente quando ela está em presença de alguém que lembra aquela imagem que ela passou, ela passa a gaguejar muito mais, entendeu. Então a zona de conforto é quando está cantando, não se gagueja porque a tranquilidade está estabelecida nesse momento. Então é importante as pessoas saberem que a hipnoterapia ela tem técnicas avançadas para ajudar no tratamento e com uma, 2, 3 sessões muitas coisas se resolvem. E a partir do momento que você, fecha uma porta, você modifica essa porta que está atrapalhando inconsciente, outras portas se abrem também naturalmente. Então é um avanço muito grande dentro da tecnologia. Agora, Washington, eu sou testemunha de uma reunião em que você estava presente e uma pessoa relatou que ao passar para uma sessão com você, ela parou de fumar. Ela perdeu o vício, de fumar. E aí ela te elogiou, elogiou o seu trabalho e elogiou o trabalho da hipnose. Então a hipnose também, dentro desse cenário aonde se acessa o inconsciente, aonde traz à tona os traumas, que levaram àquela situação, é resolvido. Mas em relação a vícios também? Porque muitas das vezes o vício, ele não é decorrente, de um trauma. O vício é decorrente ali de um hábito que foi estabelecido, ou muitas das vezes, e é interessante porque nos anos 80, 90, eu lembro, era muito forte a campanha do tabaco na TV. Era muito forte a campanha do tabaco nos cinemas, nas novelas, e acabaram que, essa influência da propaganda midiática influenciava muito as pessoas a utilizarem aquilo ali, porque dava o status de ser chique, o status de ser nobre, e aí na realidade acabava, viciando as pessoas. Então mesmo não sendo algo que vem decorrente de um trauma, é possível então sanar aquele hábito e a pessoa, nunca mais voltar a usar o cigarro, por exemplo? Renato, um exemplo que eu vou dar é não adianta querer mostrar um caminho para quem não queira mudar. A pessoa, ela para conseguir ter sucesso em qualquer situação que seja, ela já tem que estar com a informação
consciente e inconsciente, porque a partir do momento que você pensa, que você fala e que você decide querer, o seu inconsciente está gravando. Então, o que que o hipnoterapeuta faz? Ele trabalha já essa informação, porque ela já está ali, a pessoa já quer, mas não sabe como. Então, eu só mostro o caminho e direciono. Então, a partir do momento que eu levo ao passado essa pessoa, aonde e qual o motivo que fez ela querer começar a fumar, quais foram as situações, eu resignifico. Muitas das vezes a pessoa teve um problema de ansiedade e por isso tem amigos que fumam e foi um momento ali que começou a fumar também, outros foi na escola através de colega e gostou do cigarro e começou a fumar, mas o cigarro em si ele é prejudicial à saúde. Então chega um certo momento da vida que vai mostrar, né, esses problemas na saúde. Então o certo é não fumar. Mas se quer ter uma vida saudável, o cigarro ele é prejudicial. A minha mãe, por exemplo, minha mãe fumava muito, ela teve 2 aneurismas, está viva hoje por Deus, mas próprio do cigarro, de fumar há muitos anos, causou aneurisma cerebral. Então, são essas situações que são muito complicadas dentro do mercado. As pessoas têm que se conscientizar o que que são bom para elas e procurar ajuda profissional, porque sozinho nem mesmo um profissional da área ele consegue se tratar. Então, nós precisamos abaixar os escudos e procurar quem possa nos ajudar. Washington é interessante porque, eh, a hipnose muitas das vezes ela é relacionada também, com uma forma alternativa de tratamento de algumas doenças, e doenças físicas inclusive. Como que isso acontece? É porque aquelas doenças físicas vieram em decorrência de algo emocional, ou vieram em decorrência de algo, relacionado à memória? E como que é feito esse tipo de tratamento? Renata, eu vou dar um exemplo da fibromialgia. A fibromialgia, muitas das vezes, ela é através do estado emocional. Então, somatiza-se, né, os problemas do dia a dia e o corpo, ele leva isso através de dores. Transparece dores no corpo. E muitas das vezes, uma terapia, uma hipnoterapia para ajudar no estado de relaxamento, de autoconsciência, e mostrar novos caminhos ajuda a resignificar e tratar essas dores. Muitas das vezes a pessoa ela está numa zona de conforto que ela não consegue enxergar o que está prejudicando. E isso vai somatizando os problemas na vida e ela vai se tornando uma pessoa negativa, as crenças limitantes vão aumentando e o corpo começa a transparecer em doenças. Então, dessa forma, a hipnoterapia ajuda na forma de tratamento de relaxamento e na forma de mostrar novos caminhos. Washington é interessante, eh, eu sempre falo com os meus clientes no consultório que o cérebro, ele é o motorzinho que comanda todo o corpo. Tudo vem a partir ou em decorrência, do cérebro. E o cérebro ele está conectado com tudo, conectado com o intestino, inclusive o intestino é considerado o segundo cérebro, e muitas das vezes, a maioria das doenças, o que que desencadeia primeiro, né? Uma diarreia. Mas às vezes por quê? Porque a situação chegou no cérebro, e o cérebro está sinalizando, dando um recado, né, te avisando, ou você está com diarreia, ou você está com febre, né, tem alguma coisa acontecendo de errada no seu corpo. E aí a gente vai investigando determinadas situações, a gente vê que, em função da pessoa não saber lidar com o seu emocional, muitas das vezes desencadeia esses resultados de adoecimento, inclusive físico, a resposta física. Exatamente. Mas a causa, ela vem, muitas das vezes do não saber lidar, do não saber, conduzir uma determinada situação. Então quando a pessoa aprende a lidar, emocionalmente melhor com as situações da vida, com as frustrações da vida, com as expectativas não atendidas, e enfim, com todos os resultados, que acontece, né, a vida é probabilística, então nem tudo que a pessoa imagina que vai acontecer com ela vai acontecer, ela consegue ter também um corpo mais saudável, uma mente mais saudável.
Mas é interessante, quando a gente fala, por exemplo, do câncer, porque já vi alguns, estudos que falam que até a hipnoterapia em determinados casos, ela é recomendável, principalmente quando o câncer, ele tem ali a origem emocional. Então, até onde que isso é mito, até onde isso é verdade? Renato, o que que acontece? Para qualquer tipo de doença, a pessoa, o empoderamento ajuda no tratamento. Então, se tratando-se de um câncer, muitas das vezes a pessoa, ela em vez de se motivar para tratar, ela se declina. E nisso vem todo um conjunto de tratamento, que são a família, os parentes, os amigos, para dar apoio, e vem o tratamento do hipnoterapeuta para ajudar na motivação, para a pessoa acreditar que tudo é capaz, que ela é capaz de se ajudar, de se tratar e de querer viver. E com isso, o cérebro vai ajudando a tratar o corpo também. E isso vai ajudando no tratamento junto com o médico, na motivação, nos medicamentos, a ponto às vezes de houver até uma cura. Agora é interessante, principalmente agora com o advento das redes sociais, os vídeos, ficaram, hoje são meios de comunicação muito eficientes, e o que a gente vê, hoje muitos vídeos, de hipnoterapeutas, que o cara simplesmente ele faz uma ação e a pessoa já praticamente cai, ela já adormece, ela já perde a consciência, né. Inclusive, vi recentemente um evento em que as pessoas subiam no palco e praticamente o hipnoterapeuta tocava a pessoa já caía, já tinha uma outra pessoa atrás dela para poder segurar, porque já sabia que ela ia perder a consciência, que ela ia cair, e colocava a pessoa ali em estado, de conforto ali, deitada e tudo mais. Naquele momento, a pessoa, ela perdeu a consciência, mas ela está no controle do sim e do não? Ô Renato, naquele momento que a pessoa perdeu a consciência, não exatamente ela perdeu a consciência lógica. Ela teve ali um momento de estar confiando no hipnoterapeuta e houve ali uma junção de conexão. Então ele faz o estado de relaxamento acontecer e à medida que ele vai processando a fala, vai aprofundando esse estado de relaxamento. Mas naquele momento, a pessoa simplesmente ela se deixou levar pelo acontecimento dele estar fazendo a técnica. Então tem que ter uma permissão. Se você chegar lá, falar assim: "Eu quero que você me hipnotiza", e se você não se deixar levar, não vai acontecer. Então tem que ter ambas confiança entre o profissional e o cliente para acontecer. A pessoa precisa acreditar. Precisa acreditar. Agora, a pessoa lembra depois o que aconteceu? Se ela tiver, eh, propícia a um tratamento de hipnoterapia, ela lembra, mas ela lembra não de tudo. Algumas falas ela vai estar lembrando na consciência lógica, mas no processo todo vai ser realmente inconsciente, vai estar gravado no inconsciente e vai ser transportado no descanso. Agora, então tem que ser um atendimento onde existe uma confiança muito grande em cima do profissional, porque às vezes o profissional picareta pode ali se aproveitar da pessoa. Exatamente. A hipnoterapia, ela não segura clientes. É um tratamento que em uma sessão já costuma resolver certas situações. Então, à medida que vai resolvendo situações, se tiver outras, aí sim marca-se outras sessões, mas uma sessão é suficiente para resolver certo problema. Agora, se for uma questão mais grave, uma questão do passado, um trauma, então às vezes 2, 3 sessões resolve a situação. Agora vamos falar de uma outra área que é muito interessante e que você também vem desenvolvendo um trabalho muito legal, que é a área das palestras. E eu sempre falo, muitas das vezes as pessoas imaginam o palestrante como um professor, mas a diferença ela é gritante. A diferença é muito grande, porque o palestrante, ele está ali em cima do palco não para te ensinar. O palestrante está ali em cima do palco para te inspirar. Até porque muitas das vezes a palestra, ela não tem um tempo muito longo.
Inclusive, hoje tem palestras de 15 minutos, palestras de 18 minutos. E naquele momento ali, o palestrante é o responsável por inspirar a pessoa a uma transformação, inspirar a pessoa a modificar ali alguma situação na vida dela que às vezes não estava indo da maneira como deveria ser. E aí, um erro que muitas pessoas cometem ao fazerem a transição para o mundo das palestras é querer ir para ensinar. Principalmente os professores, né? Já tem a facilidade de falar em público, já tem uma técnica de ensino, já tem uma didática de ensino. E aí ele quer pegar essa didática, essa técnica, que é a zona de conforto ali do professor, e levar para cima do palco. Aí quando ele está em cima do palco, acaba descaracterizando aquilo que ele foi fazer ali. Ele, ao invés de inspirar, ele acaba ensinando as pessoas. E você, como que você, na hora da sua palestra, você aborda a hipnose sem incorrer ali no risco de estar ensinando, de você estar inspirando a pessoa à prática da hipnose? Renato, eu trabalho de forma lúdica. A minha palestra, ela envolve hipnoterapia, neurociência e psicanálise. Eu transmito dentro da minha palestra, como a pessoa pode progredir na vida, como ela pode ultrapassar barreiras. Um adulto, eu trago a consciência que dentro dele existe uma criança, existe um pré-adolescente, um adolescente e um adulto. E essa criança, esse adolescente precisa resignificar certas situações. E ao mesmo tempo, se essa pessoa tiver uma família, tiver filhos, ele também aprende a trabalhar com os filhos de forma mais proativa. Então eu trago informações, técnicas, que ajuda a liberar traumas, a liberar barreiras, a se conectar, a ter uma visão mais próspera da vida e poder transformar essas crianças e o próprio adulto. É muito interessante porque, eh, a missão do palestrante é tirar a pessoa da zona de conforto dela e mostrar para ela que existem outras zonas de confortos para onde ela pode migrar, aonde ela pode expandir, para que ela possa, alcançar muitas das vezes aquilo que ela busca. Porque é muito interessante, as pessoas sonham. Sonhar é maravilhoso, porque sonhar significa que você deseja algo e para você poder alcançar esse algo, você vai fazer um planejamento, você vai, fazer ali estabelecer metas para você poder alcançar ali aquele sonho. Mas muitas das vezes a pessoa quer alcançar aquilo que ela sonha, mas sem fazer algo diferente, sem quebrar a sua zona de conforto. Ela quer alcançar algo, que ela não conseguiu ainda fazendo as mesmas coisas, e aí ela não consegue. E aí muitas das vezes a pessoa vai na palestra buscando o quê? Uma fórmula pronta para ela poder aplicar na vida dela, para ela poder alcançar aquele sonho, aquilo que ela busca. Mas aí ela chega na palestra, ela se decepciona, porque não encontra uma fórmula pronta, muito pelo contrário. Ela encontra caminhos, ela encontra soluções, pontos de vistas que a pessoa está inspirando ela a tomar uma atitude para que ela possa então, incorrer na busca daquele sonho, daquele propósito de vida dela. Então, assim, muitas das vezes também o palestrante ele, trabalha em cima do palco essa frustração da pessoa que foi lá buscando uma fórmula pronta, não encontra uma fórmula pronta e acaba entendendo que ela é que tem que tomar consciência, tem que tomar atitude e sair ali do espaçozinho confortável onde ela se encontra para ela poder alcançar. E aí, lidar com a frustração em cima do palco é um desafio que poucos palestrantes têm, mas você sabe fazer isso muito bem. Conta pra gente um pouquinho como que você, dentro dessa metodologia de palestra, você trabalha essa frustração e você leva a pessoa a enxergar esse ponto de vista diferente? Exatamente, Renato. O que que acontece? Todo ser humano que foi criado com muito não, uma criação rígida, no passado,
eles são pessoas um pouco mais fortes do que a geração novas, porque hoje está tudo mais aberto. Então, os anos 80, as pessoas ainda foram criado aonde o celular estava sendo, tendo a evolução. Então, muitas pessoas ainda dessa época viveram na conexão, na responsabilidade de pai e mãe, e o que é certo e o que é errado era realmente só através do diálogo, né. A partir daí veio a evolução do celular cada vez mais, e também veio, a liberação de praticamente tudo dentro das mídias sociais. E isso vem evoluindo nas novas gerações, de forma, que tudo pode, que são capazes, mas dentro dessa analogia, também vem uma liberação de que, eles estão mais liberais. Hoje os pais são mais liberais também. Então, o que que acontece? As crianças de hoje, elas são mais ansiosas, e se tratando do passado, quem teve uma criação rígida de pai e mãe, um pai que batia muito, um pai que dizia muito não, essa pessoa ela pode ser uma pessoa que tenha muitos estudos, que aprendeu muito, mas ela traz com ela também a ansiedade. E essa ansiedade atrapalha no desenvolvimento, de criar novas situações, de poder progredir além do conhecimento que se tem. Então é necessário, dentro da palestra, eu abordo situações com que libera, destrava esse mecanismo, para entender que lá no passado, a situação dos pais, eles foram criados de uma forma, e eles trazeram essa vivência, porém evoluímos com esse tempo e que não precisamos viver o que os nossos pais viveram, que precisamos evoluir e construir o nosso próprio eu. De que forma construindo o nosso próprio eu? Acreditando que somos capazes, buscando referências, buscando uma reflexão, buscando um profissional para ajudar, porque sozinho não conseguimos. E a palestra, ela vai te direcionar para esses pontos, para você estar ali, para você se motivar, para você entender que você é capaz e que você é merecedor daquilo que você busca. Então, ela vai te dar caminhos para você seguir o caminho certo. Ela vai desenvolver uma mentalidade próspera, aonde você vai organizar os seus pensamentos e vai buscar os seus ideais de forma proativa. E a frustração, ela deixa de ser constante. Agora é interessante, Washington, quando a gente olha esse conflito de gerações, porque sempre vai ser um conflito de gerações. A humanidade ela está em evolução. Para quem acredita, começou lá com Adão e Eva e a partir de então chegamos ao estado que está hoje. E aí é muito interessante porque eu vejo muitos especialistas fazendo justamente essas comparações de geração. Ah, mas tal geração era melhor, lidava melhor com tal situação. Geração assim, hoje já não consegue lidar, é mais difícil, é geração frágil, é geração bunny, enfim. Eu tenho uma leitura diferente de todo esse cenário, justamente porque nós estamos num processo evolutivo. A próxima geração que está por vir vai ser diferente dessa geração que a gente está vendo agora. A geração que vai vir depois dela vai ser diferente da próxima geração e por assim vai, porque é assim que as coisas são. Então não tem que a gente, de certa forma, ficar trazendo uma crítica em cima de que os hábitos ou as decisões, como as pessoas vão viver, tem que ficar se repetindo de geração em geração. Isso não vai acontecer. O cérebro nosso, ele busca isso. Ele busca estabelecer hábitos, ele busca estabelecer automatismos, ele busca estabelecer zonas de conforto. Por quê? Porque para ele é muito mais fácil. Para ele lidar, ele automatizar o processo, vai gastar menos energia. E qual que é a funcionalidade do cérebro? É manter a vida. Então ele mantém a vida, ele automatiza muita coisa, e aí gastamos pouca energia, e ele vai estocando a nossa energia, e para usar justamente para poder manter os órgãos vitais, o funcionamento do corpo, e por aí vai.
Então essa é uma programação inata, uma programação natural que não vai mudar. Sempre vai ser assim, o cérebro sempre vai trabalhar para criar hábitos, para criar zonas de conforto, para criar, situações em que ele vai gastar menos energia. O que acontece é que o ser humano ele tem muita dificuldade de lidar com situações, muita dificuldade. Vou dar um exemplo simples. Tem pessoas que amam fazer atividade física, viram piolhos de academia, horas na academia, aquilo é um prazer, aquilo é algo que motiva. Existem pessoas que têm aversão total à atividade física. Por mais que ela tenha indicação médica, que as pessoas orientem, que falem, ela não gosta, ela luta contra aquilo o tempo inteiro. Às vezes ela até tenta, fazer uma atividade física, mas ela não consegue fazer uma atividade física. Mesmo ela sabendo que a atividade física faz bem, traz uma vida saudável, mas muitas vezes a pessoa ela não está disposta a ir contra, aquela situação. Ela prefere ficar na zona de conforto. "Ah não, eu já não gosto, então não faço". Então, na realidade, o que que é isso? É uma dificuldade de lidar com a situação. E essa é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas. Aí eu falo da academia, mas podemos colocar outros exemplos aí. Tem gente que tem dificuldade em comer, salada, comer comida saudável, gosta de comer só os fast food. Tem gente que tem dificuldade, tem vício de comer doce. Tem dificuldade de lidar com doce, come doce em excesso. Tudo isso a gente sabe que são fatores que prejudicam a saúde, mas a dificuldade de lidar é tamanha que a pessoa ela não consegue assumir a autorresponsabilidade dela poder: "Não, eu não gosto, tudo bem, mas eu preciso. Se eu preciso, eu tenho que fazer, pronto". Mas essa dificuldade de lidar, ela é tremenda. Então, assim, eu sempre falo com o pessoal. Muitas das vezes o problema não está na situação, é porque a pessoa criou uma expectativa: "Ah, eu vou passar pela vida fazendo só o que eu gosto". Só que a gente não passa pela vida fazendo só o que a gente gosta. Muito pelo contrário, maior parte da nossa vida a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Maior parte da vida, principalmente se a pessoa quer prolongar os seus dias nessa terra, ela vai ter que comer comida saudável, ela vai ter que fazer atividade física, e aquela pessoa que não gosta, ela tem que fazer, porque senão ela vai encurtar a vida dela. Poucos dias atrás, perdemos lá, na nossa igreja, uma pessoa, na igreja, que não tinha hábitos saudáveis. Pessoa jovem, pessoa com 50 e poucos anos, né, que infelizmente, eh morreu porque não tomou as atitudes que deveria tomar para poder melhorar o seu estado de saúde. Mas a zona de conforto não permitia, e ela se entregava à zona de conforto. Então, ela não assumia a autorresponsabilidade de se alimentar adequadamente, muito pelo contrário, buscava se alimentar de maneira não saudável, e fazia questão de mostrar isso. Aquela gordurinha do churrasco que não podia tirar, tinha que ser com a gordurinha do churrasco, aquela, não fazia atividade física. Gente, e quando a gente fala atividade física, não precisa da pessoa ir para uma pista de atletismo, não precisa da pessoa ir, para uma academia. Às vezes uma caminhada serve, só que tem que ser todo dia, só que tem que dedicar aquela hora àquela atividade física. E aí outras prioridades acabavam assumindo e perdemos essa pessoa, que se tivesse tomado hábitos, saudáveis, poderia ter prolongado mais a sua vida. Então, assim, essa dificuldade de lidar e de assumir a autorresponsabilidade, ela é muito grande, e eu vejo esse um grande problema. Como, a hipnose pode ajudar a pessoa a ampliar essa consciência e assumir mais essa Ô, autorresponsabilidade? Renato, eu vou abordar dentro desse assunto, eh, a PNL e a neurociência, e junto com a hipnoterapia no final. Se tratando da PNL, nós temos o visual, o auditivo e o sinestésico. Então a forma existe técnicas de falas
que você próprio se empodera para você ter uma mudança de perspectiva e conseguir avançar e solucionar certas situações, e acreditar que você é capaz e que você consegue e chegar lá no seu desejado. E se tratando da neurociência, nós temos o córtex pré-frontal, que é onde regula as emoções, e são um fator muito importante para os adultos entenderem e principalmente para cuidar das suas crianças, né. Com os 3 anos de idade, começa a desenvolver o córtex pré-frontal. E aos 10 anos de idade, a evolução, ela é muito grande. É onde entra a conexão dos pais, principalmente com os professores. É onde o professor, ele pode avançar com matérias para o aluno, porque ele é capaz. É onde vai definir, onde está regulando ali as emoções, ele está entendendo o porquê do sim, o porquê do não, e ele vai ter um entendimento melhor da matemática, do português, da fala do professor, é onde ele pode inserir mais matérias para tornar um aluno mais proativo. E vem o espelhamento. Dentro aqui na região frontal, nós temos 2 neurônios espelhos. Então, a forma que o pai conduzir com o filho, os tios, quem está próximo, os avós, esse filho também vai estar ali captando as informações e ele vai ter muito daquele pai, daquela mãe ou daquele tio. Então é importante que os pais eles tenham atitudes proativas. Vou dar um exemplo, se você compra um livro para o seu filho, você não entrega, você leia com ele, porque o neurônios espelho, ele está em referência captando. Agora, se você compra um livro e entrega, qual referência que ele tem para ele ter gosto de querer ler? Então, são situações básicas que a gente deve ter dentro de casa para poder avançar com o cérebro daquela criança para ele ser mais proativo e de sucesso. É onde vem a compreensão mais amadurecida e aonde ele vai conseguir enfrentar as barreiras que ele vai passar com menos dificuldade e com mais vontade de vencer. O exemplo carrega, né? O exemplo carrega. Se a pessoa ela fala, ok, a fala ela tem ali um poder ali de persuasão. Mas quando a pessoa vê o outro fazendo, não tem melhor exemplo do que esse, né? A pessoa querendo que outra pessoa faça uma situação e ela vê aquela que está falando fazendo. Então isso é sensacional. E é interessante, muitos clientes chegaram lá no consultório e às vezes alguns deles vindo de outros consultórios, de outros atendimentos, e dizendo que não funcionou a terapia nos outros consultórios. E aí chegava e me contava a história. E aí eu virava e falava: olha, gente, você tem que passar por um quadrado, um quadrante. Você tem que passar por um quadrante. Qual que é esse quadrante? Primeira coisa, você tem que aprender a lidar com as emoções. É o primeiro pilar desse quadrante. O que é lidar com as emoções? Nós somos seres emocionais. Nós temos emoções básicas: raiva, tristeza, nojo, alegria, medo, surpresa. São emoções básicas. Nós vamos ter independente se você quer ou não. Então, você viu uma situação num ambiente, você vai reagir emocionalmente àquela situação. Alguém te ofendeu, você vai querer revidar na hora. É uma emoção, mexeu no seu emocional. Então, é uma emoção inata, imediata. Pronto. Então, a pessoa que aprende a lidar com essas emoções, você não vai conseguir eliminar elas. Elas vão estar ali reagindo, independente se você quer ou não. Mas lidar com ela é fundamental. Porque o lidar com ela significa que você vai assumir o controle depois que aquela emoção foi ativada. E aí você vai tomar uma melhor decisão. A pessoa te ofendeu, você se sentiu ofendido, você vai revidar ou não? Aí é uma atitude que você vai poder assumir o controle e melhorar a sua atitude em relação àquilo ali. Exatamente. Você passou por uma situação e você teve medo.
Você vai reagir àquele medo de tal forma, você que vai lidar com aquela situação em relação ao medo. Então, eu falava com as pessoas, o primeiro pilar do quadrante é a inteligência emocional, lidar com as emoções. O segundo pilar do quadrante é dormir bem. O sono, ele é fundamental. Primeiro, você mesmo disse, na hora do sono, o nosso cérebro vai armazenar as informações, vai eliminar aquilo que não tem relação, aquilo que é importante ele armazena, vai produzir a nossa memória e o nosso corpo vai fazer ali o processo de limpeza, de desintoxicação. Então, sono é fundamental para uma qualidade de vida. Agora, o problema é que tem pessoas hoje que trocam o sono por qualquer coisinha. E às vezes cochilam, não tem aquele sono de qualidade, pelo menos aquelas 7, 8 horas diárias. E aí acaba que o resultado da falta desse sono de qualidade vai resultar em problemas emocionais, vai resultar em outros tipos de adoecimento. Terceiro pilar, a alimentação saudável. A alimentação ela é diretamente ligada à nossa saúde e também ao nosso cérebro, porque a alimentação ela vicia também, é viciante, principalmente pessoas que às vezes têm problema com diabetes, pessoas têm que regular a alimentação e às vezes está regulando a alimentação em coisas que não vão bem ao paladar e aí a pessoa acaba recaindo aquelas situações que às vezes ela teria que ter um cuidado maior. Então, o terceiro pilar, a alimentação. E o quarto pilar, a atividade física. Pelas situações que nós já conversamos aqui. E aí, quando a pessoa escuta isso, ela fala: poxa, mas você está falando quase a mesma coisa do terapeuta anterior. Aí eu já penso: o problema então não era a terapia da outra pessoa que deu errado. O problema é que a pessoa está procurando uma fórmula pronta fácil, que se encaixe na zona de conforto dela, que ela não tenha que tomar atitude nenhuma e queira, como um milagre, uma fórmula mágica, as situações na vida dela se resolvam. Só que não é assim. E aí, quando ela descobre que ela tem que tomar atitudes, que ela tem que quebrar a sua zona de conforto, que ela tem que dar o passo, que não existe uma fórmula pronta, não, então tá, obrigado, nem marca a volta na sessão. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender dentro do processo terapêutico para resolver algum problema, que ela tem a maior parcela de responsabilidade na condução desse processo. Ela tem que querer, estar aberta para poder mudar. Sei que a mudança é difícil, mas é preciso. E ela precisa de assumir a autorresponsabilidade, o que é uma dificuldade, né, eu acho. Exatamente, Renato. Eu falo para as pessoas, eh, todo ganho existe uma perda. E nós temos que estar preparado para perder, porque muitas das vezes a zona de conforto nos limita em situações ruins e aquela situação toma conta. E até para perder, sair dessa situação gera um certo desconforto, porque a partir do momento que eu sair dali, para onde eu vou? Então existe essa ansiedade nas pessoas e o hipnoterapeuta, o profissional da área da saúde, ele está mostrando ali outro caminho, é aonde a pessoa ela tem que chegar com permissão. A partir do momento que ela procura um profissional com permissão e ela consegue ter um rapport, uma conexão, estar ali para ouvir e liberta para falar, ela consegue identificar aonde ela precisa estar, não da onde ela está saindo, mas para onde ela vai. E ela começa a se motivar para aceitar as mudanças que precisa acontecer e se empoderar e chegar no resultado final, um resultado proativo, um resultado que vai ajudá-la a transformar na área profissional, na área pessoal, na área amorosa, de todas as formas.
ela começa a se amar verdadeiramente e entender que ela pode tudo, tudo que ela queira, Deus que seja com responsabilidade e com saúde. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa ela compara com o outro o tempo inteiro. E às vezes o que ela está vendo do outro, hoje as redes sociais são muito responsáveis por isso. As pessoas postam nas redes sociais parte das suas vidas, mas quem está ali recebendo aquela informação acha que a vida da pessoa é aquela perfeição. Acha que a vida da pessoa é aquele conto de fadas que está lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Só que na realidade, o que a pessoa posta é só uma parte, só aquilo que ela quer que o outro veja. E tem muita coisa acontecendo por trás que as pessoas não veem. E aí, o que que acontece? Muitas das vezes a pessoa pensa: "Poxa, mas para fulano é tão fácil, para mim não é. Ah, para fulano, fulano consegue, eu não consigo". E aí vai se estabelecendo o quê? Crenças limitantes. A pessoa passa a acreditar que de alguma forma algo não foi feito para ela, ou que ela não consegue, ou que ela é limitada, ou que, enfim, existem situações que são feitas só para o outro e não para ela. Essa é a maior mentira que uma pessoa pode contar para si. E causa adoecimento. Essa mentira causa adoecimento, porque limita a pessoa, porque aí a pessoa nem se esforça mais, porque ela passa a acreditar que ela não consegue, ela passa a acreditar que ela não pode, ela passa a acreditar que não é para ela. E aí ela para de tentar, e ela para de treinar, principalmente. Só que a neurociências, ela explica que hoje toda habilidade, toda competência, ela é treinável. Se a pessoa treinar, ela vai conseguir. Ah, pode até ser que um ou outro nasceu com algum dom natural, tem uma facilidade maior em alguma coisa. É só uma facilidade. Mas se aquela pessoa não usar aquele dom, treinando, buscando evoluir, buscando melhorar, não adiantou nada aquele dom. Agora, aquele que às vezes não nasceu com aquele dom, mas quer muito aquilo, ela tem que treinar. Ela tem que lapidar aquela habilidade, ela tem que evoluir. E aí o resultado vai ser, aquilo que ela quer. É interessante porque isso aconteceu na minha vida. Eu era muito tímido, eu tinha uma dificuldade tremenda de falar em público. Provavelmente naquela época, antes dos 18 anos, eu não estaria aqui agora gravando esse podcast com você, porque realmente, me expor ao público para mim era uma grande dificuldade. Mas por quê? Porque eu carregava uma crença. Achava muito bonito as pessoas falando em público, palestras, achava muito bonito, eh, os programas na TV, as apresentações. Na época não era podcast, na época era entrevistas, né, em programas de TV. Então achava aquilo tudo muito bonito, mas achava e acreditava que era para aquelas pessoas, como se determinadas pessoas foram escolhidas para essa e essa situação. E aí, eu fui fazer um curso de oratória. Foi muito interessante, porque eu fui fazer um curso de oratória, fruto, de uma palestra que eu tinha dado, que eu não tinha, evoluído muito bem nessa palestra, e eu já queria rumar para esse mundo de palestras, de poder compartilhar com as pessoas de conhecimento, de histórias e tudo mais. E eu fui fazer um curso de oratória. E eu já sabia que no curso de oratória iam me colocar para falar em público, iam me colocar em saias justas. Que eu fiz? Eu aceitei, abri o meu coração e fui. Chegou lá no curso, tudo isso aconteceu. Fui colocado, na frente do público, fui colocado em saia justa, que eu tinha que sair da saia justa, fui colocado em diversas situações, situações de improviso e tudo mais. E eu saí de lá como o melhor aluno da turma. Foi muito legal. 2 semanas depois, a empresa me liga: "Olha, vamos ter um outro curso de oratória. Você não quer vir para poder dar o curso não?" Aí eu: "Uai,
Como assim? E o instrutor lá tal? Ah, ele já vai estar num outro curso, ele não pode dar isso que vai acontecer simultâneo. Como você foi muito bem, nós resolvemos te dar essa oportunidade. E aí eu virei e falei: "Nossa, que legal. Poxa, oportunidade para eu evoluir, oportunidade para eu melhorar". Claro, aceitei na hora. Na época eu não morava em Belo Horizonte, voltei para Belo Horizonte e fiz ali o treinamento. Foi fantástico. A partir dali, eu não parei de dar treinamento de oratória, não parei de dar cursos de oratória. E aquilo para mim foi fundamental na minha vida, porque cada curso era um treinamento, cada curso era uma evolução. Hoje, um curso que eu dou nessa área é muito melhor do que aquele primeiro que eu dei. Mas eu não teria chegado ao nível do que eu dou hoje se eu não tivesse lá feito aquele primeiro. Então isso foi uma quebra de crença limitante que me arrastava muito grande, mas foi fundamental para mim, foi extremamente necessário. Mas a partir do momento em que eu aceitei, abri o meu coração, vi a necessidade de encarar aquele desafio e simplesmente mergulhei. E hoje estou aí treinando grandes palestrantes no Brasil e com uma missão grande de levar palestrantes para fora do país para poder transformar e inspirar a vida de outras pessoas. Então, a quebra de crença dentro da hipnose é algo que também é fundamental para a mudança e transformação das pessoas, né, Washington? Exatamente, Renato. A hipnoterapia, ela tem várias técnicas de mudança de perspectiva, a técnica Reframe, que é da PNL, que ajuda a mudar certas perspectivas, e ela é uma técnica que envolve 10, 15 minutinhos, é um estado de relaxamento e a pessoa realmente ela já sai naquele momento com a informação e com a vontade de fazer. Existe técnicas inconscientes na hipnoterapia também, que ajuda a pessoa a desmitificar, a eliminar crenças limitantes e também a criar novos hábitos. Às vezes a pessoa ela quer ter o hábito de começar a ler, mas não consegue. Nós se cria uma situação da pessoa lendo, insere uma informação diretamente no inconsciente e esse hábito começa a surgir. Quer ter outros hábitos de ir numa academia e se manter, então a hipnoterapia também ajuda nesses padrões de comportamento. É interessante porque é um processo de tomada de decisão diário. Então, se não é um hábito, a pessoa tem que partir para quê? Para a decisão daquilo que ela quer. Se ela tem um propósito para alcançar, então ela tem que tomar uma decisão de um comportamento, de uma atitude, de uma ação que vai colocar ela no caminho daquele propósito. O Exatamente. problema é quando o processo de tomada de decisão está em desacordo, desalinhado, fora da direção para alcançar aquele propósito. Aí realmente, aí a gente fala que não é nenhuma doença que a pessoa tem. Na realidade, é ela que está tomando decisões diárias equivocadas, desalinhadas e fora do rumo do propósito que ela quer alcançar na vida. E aí é só alinhar que a coisa acontece. Renato, eu falo que tudo na vida é permissão. Não precisa, certas situações não precisa às vezes de dinheiro, precisa de conexões. Bom, se o ser humano ele se permitir que ele é capaz e que ele pode e não se limitar em certas crenças limitantes, aquilo não é para mim, eu não sou capaz disso, eu não tenho dinheiro para isso. Realmente ele vai acreditar que ele não consegue, mas a partir do momento que ele tem a permissão de eu vou buscar, eu vou correr atrás, ele vai achar caminhos que vai conectar com pessoas e vai gerar oportunidades para chegar onde ele vai estar.
Então, esses caminhos vai mostrar, ensinar para ele também a identificar que ele pode fazer certos projetos, buscando investimentos de pessoas que vão acreditar nele, e a partir daí ele vai mostrar o trabalho, o profissionalismo dele e vai subir degrau por degrau. A vida, ela é degrau por degrau. Às vezes você vai estar em cima e às vezes você vai estar embaixo. Mas o mais importante é você acreditar no seu eu interior, para você poder se motivar, para você poder avançar, construir e reconstruir e seguir em frente. Washington, nós já estamos chegando no finalzinho aqui desse papo. Não queria que acabasse, porque tá excelente, tremendo. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão adorando, estão lamentando que já está terminando, mas tudo que começa tem que terminar. Mais uma vez, te agradeço, né, pela presença. Ei, você que gostou desse podcast, não deixe de fazer inscrição nesse canal, compartilhar com aquele colega que você vê que precisa dessas informações sobre desenvolvimento humano para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir nas suas ações, no seu processo de tomada de decisão. Ative o sininho aqui, porque assim você vai receber todas as informações em primeira mão assim que sair quentinho. Não deixe também de curtir, comentar, que a gente responde. Sensacional o que a gente está trazendo aqui. Muito conhecimento, não só nesse podcast, como todos os outros profissionais que nós trouxemos aqui, trazem um conhecimento de muito valor para você. Se você utilizar na sua vida, tenho certeza que você vai crescer, você vai evoluir muito. Então, curta aí, compartilha com aquele amigo que você sabe que essa informação ela é fundamental. Aquele amigo que às vezes critica a hipnose, compartilha com ele, traz o ponto de vista aqui trazido pelo Washington sobre a hipnose, tenho certeza que vai desmistificar muitas mentes aí. E Washington, perdão, quero que você traga aí para gente uma mensagem final e um desfecho aí de tudo aquilo que você falou, e já agradeço já a sua presença e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Renato, eu agradeço. Foi uma oportunidade imensa e gratificante estar aqui. E eu deixo uma mensagem para o mundo, para você que está me assistindo. Aprenda a viver de acordo com o seu verdadeiro eu e seja feliz. Obrigado, Washington. Muito obrigado, Valeu. Renato. E encerramos aqui mais um programa Café para Despertar. Fique ligadinho, porque rapidinho vamos ter outros podcasts, outras gravações, outros temas extremamente importantes, sempre trazendo conhecimento do desenvolvimento humano para que você venha crescer, evoluir e alcançar, claro, o seu propósito de vida. Café para Despertar fica por aqui. Voltamos depois com outro podcast. Tchau.